Olha só, existe um grande problema que acontece quando as pessoas vão construir um site. E eu não estou falando aqui de qual ferramenta escolher, qual ferramenta é mais fácil do que a outra, como escolher uma hospedagem, qual ferramenta que tem melhor custo-benefício, ou como instalar o WordPress, como colocar um botão no WordPress, como colocar um menu no WordPress, porque no final essa é a parte mais fácil. Qualquer canal, qualquer vídeo aqui no YouTube vai te mostrar como fazer isso, vai te mostrar como apertar botão para você construir o seu site lá dentro da ferramenta. Mas não é aí que está o problema. O problema é que as pessoas elas acessam essas ferramentas, elas instalam lá o WordPress, só que elas não sabem o que fazer depois. Então elas entram no WordPress, se deparam com uma página em branco e não sabem o que fazer, porque não planejaram quais os textos que vão colocar ali, quais as imagens que vão colocar ali, quais os vídeos, quais as informações que vão colocar ali, como vai colocar cada informação. Então elas acabam ficando perdidas, ficam travadas, e aí o processo da construção do site demora muito tempo. E provavelmente no final o site nem vai ficar da forma como você tinha imaginado. Tudo isso porque você não planejou o site com antecedência. E é muito melhor eu te mostrar como fazer esse planejamento, como preparar essas informações, do que ficar te mostrando como apertar botão. Se você quiser ver a parte prática de como construir um site, tem vários vídeos aqui no canal que te mostram como fazer isso. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai construir, como você vai planejar a estrutura da sua página, da sua landing page. E esse vídeo vai funcionar para você que é empresário, para você que é autônomo, prestador de serviço, que quer criar o seu próprio site para divulgar a sua marca, os seus serviços, os seus produtos e tudo mais. E também vai funcionar para você que é designer iniciante, que está começando agora e que não entende muito bem a estrutura de uma página. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho completo de como a gente constrói a estrutura de uma página, para que na hora que você pegue a ferramenta, tudo fique mais fácil, porque você vai saber exatamente o que fazer. Então eu vou me apresentar aqui rapidinho pra gente já entrar no conteúdo. Meu nome é Caroline Cristo, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como construir um site de forma simples e sem estresse. E vamos lá, qual é o caminho certo entre aspas, que você pode seguir para construir um site? Eu falei certo entre aspas porque não existe uma fórmula, não existe uma regra definida do que você deve fazer antes e o que deve fazer depois. Existem vários métodos e você pode buscar aquilo que mais funciona para você e para sua equipe. Mas qual é o caminho que nós designers utilizamos quando vamos construir um site? Funciona basicamente assim, tá? Primeiro a gente constrói a estrutura da página, então a gente elabora ali como que vão ficar as informações, onde vai cada coisa, a gente pensa ali na estrutura completa da página. Depois a gente elabora os textos, como a gente vai escrever aqueles textos, para quem a gente vai escrever aqueles textos, como que aquele texto deve ser comunicado, como que aquela ideia deve ser comunicada e esse tipo de coisa. Depois a gente constrói o visual, que vai estar relacionado com a marca, vai estar relacionado com aquilo que está sendo dito nos textos e, por fim, só no final, a gente coloca todas essas informações dentro da ferramenta. E essa ferramenta pode ser o WordPress, pode ser a Makefunnels, pode ser a Wix, se você quiser. Mas o ponto aqui é que a gente só vai para a ferramenta no final, depois de elaborar toda a estrutura da página. E o que eu vejo que a maioria das pessoas faz é o contrário, elas acessam a ferramenta primeiro e só depois vão pensar na estrutura, só depois vão pensar nas informações, e você até pode fazer isso, tá? Eu já fiz isso várias vezes no início, só que isso atrapalha muito a construção do projeto e atrasa demais, porque você vai tentar entender a ferramenta para pensar na estrutura ao mesmo tempo e pensar nas imagens que você vai colocar e nos textos, então atrasa muito o projeto de forma desnecessária. E eu vou abrir um parênteses aqui porque eu cometi esse erro recentemente. Eu não cometi esse erro com site de cliente, tá? Eu não faço isso com site de cliente. Eu cometi esse erro num site próprio meu. Eu estou elaborando um novo visual para o meu site, só que eu estou sem tempo para fazer isso. Então o que eu fiz? Eu abri lá a ferramenta, criei uma nova página e tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Criei lá o design, tentei elaborar os textos ali, peguei as imagens, tentei mudar ali o visual das imagens para elaborar. Só que eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Só que quando a gente faz isso, as ideias acabam entrando em conflito e aí você começa trabalhando com uma ideia, daqui a pouco surge outra ideia, daqui a pouco surge outra ideia, aí tem que elaborar um outro texto, tem que editar uma outra imagem e o processo acaba ficando improdutivo, porque você começa uma coisa que você nunca vai terminar. Prova disso é que eu tô há mais de 5, 6 semanas tentando terminar esse meu site e
não consigo. Só que você não precisa passar por isso. Existe um caminho que você pode seguir, inclusive existe uma estrutura de página que você pode seguir, do que colocar em cada parte da sua página, e que vai tornar esse processo muito mais fácil e muito mais rápido. Eu já vou te mostrar como que funciona a estrutura de uma landing page, mas antes disso, eu preciso te passar os conceitos essenciais que você tem que entender, senão não vai adiantar nada. O primeiro ponto é que a sua página deve conduzir as pessoas como se fosse uma conversa. A sua página, ela tem que conduzir as pessoas até uma determinada ação. É dessa forma que você vai prender a atenção das pessoas. É como se fosse uma conversa. Você vai estar ali entregando as informações para no final você direcionar ela para um local, que pode ser para um WhatsApp, para um formulário, pode ser para fazer uma doação, para comprar um produto e etc. Então você tem que ter isso em mente. A sua página, ela serve para você conduzir as pessoas como se fosse um mapa. Ela primeiro vai passar por isso, depois ela precisa entender essa outra coisa, depois precisa entender essa outra coisa, para no final ela entender que ela precisa do seu produto. Um outro ponto importantíssimo que as pessoas não levam em consideração é que o site, a landing page, uma página, é um dos pontos de contato que o seu cliente vai ter com a sua empresa. Então é muito importante que esse site seja bem elaborado, que tenha as informações essenciais, principais do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, e que isso seja apresentado de forma profissional, de forma clara. Comece a pensar no seu site como se ele fosse um vendedor. Acabei de falar para você que o site é como se fosse uma conversa. Imagina que o site é como se fosse um vendedor conversando com o seu cliente e conduzindo ele até o momento final onde ele vai comprar o seu produto ou contratar o seu serviço, comprar o seu curso e etc. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas tem muita gente que constrói o site como se fosse uma apresentação, como se fosse um slide, como se fosse uma obra de arte ou alguma coisa do tipo, e não é isso. O site é como se fosse um vendedor. Ele é uma ponte entre o seu cliente e o seu serviço. Então ele deve ter uma estrutura ali que vai conduzir o cliente até essa ação de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço, contratar a sua mentoria e etc. Quando você começa a pensar dessa forma, tudo fica mais fácil. Você começa a ter mais clareza de quais as informações você deve colocar ali e quais as informações que são desnecessárias. Porque pensa só, um vendedor, ele tá ali para vender o produto, para vender o serviço. Ele tá ali para tirar dúvidas, quebrar objeções, colocar argumentos de venda, convencer a pessoa de que ela precisa do produto. E são exatamente essas informações que você vai colocar na sua página. E só de você entender essa linha de raciocínio, você já consegue compreender por que não é tão relevante você colocar um texto enorme de missão e valores da empresa na página inicial do seu site. Essa informação é importante? É importante sim em alguns nichos e principalmente para a parte interna da empresa, mas não é essa informação que vai fazer as pessoas contratarem você. Tanto que você não vê um vendedor falando por aí, olha, essa instituição ela é transformadora da realidade, comprometida com inovação e transparência e ética. Você não vê um vendedor falando esse tipo de coisa. E isso não precisa ser dito dessa forma. Então esse foi só um exemplo, tá? Mas assim você consegue entender quais são as informações que faz sentido você colocar no seu site e quais as informações que não faz tanto sentido e que você pode deixar reservado para um outro momento. Então esse é um dos pontos principais que você deve entender para a gente seguir para a próxima etapa desse vídeo, que é esquecer o seu site como se fosse um site. Esquece a sua página como se fosse um site, como se fosse uma página ali na internet. Esquece isso. Pensa no seu site como se ele fosse um vendedor e ele está ali para responder as perguntas do seu cliente e conduzir ele até o momento final, onde ele vai comprar o seu produto e contratar o seu serviço. E olha só, quando a gente começa a entender essas ideias, a gente começa a montar uma linha de raciocínio muito interessante para a estrutura do nosso site. Se o site ele é uma conversa, ele tem que entregar as informações que o seu cliente precisa. Quando o cliente ele entra no seu site, quando ele chega ali na sua página, ele vai ter várias dúvidas que precisam ser respondidas nessa página. Então o cliente tem uma dúvida, o site entrega a resposta. Ele tem outra dúvida e o site entrega outra resposta. E assim por diante. E é esse jogo que você tem que pensar. É dessa forma que você vai conduzir a pessoa até o objetivo final. E para fazer isso, o seu site ele tem que ter uma estrutura que faça sentido para responder essas dúvidas. E para te ajudar a entender melhor isso, eu elaborei aqui uma sequência de 5 perguntas que você pode utilizar como base para definir a estrutura da sua página. É claro que dependendo do seu produto, do seu serviço, pode ser necessário você responder outras perguntas também. Mas essas perguntas que eu vou colocar aqui, elas são as principais e que vão te dar o direcionamento que você precisa para construir a estrutura da sua landing page e também para definir
como devem ficar cada informação dentro da sua página, como que você deve distribuir as informações e exibir isso na sua página. Então agora eu vou te mostrar uma estrutura de landing page com um modelo padrão, tá? Que vai servir tanto para você que quer criar uma landing page de captura, uma landing page de venda, uma landing page para vender um serviço, uma landing page para vender uma mentoria ou um e-book, uma landing page gratuita, ou se você quer criar outros tipos de sites, essa estrutura aqui vai funcionar para você e você vai poder adaptar de acordo com as suas necessidades. Aí você deve pensar quais são as perguntas, quais são as dúvidas que o seu cliente pode ter, além dessas perguntas aqui, para você encaixar ali na estrutura da sua página. Mas se você quiser ver esse processo em situações específicas, como por exemplo, uma landing page de e-book, uma landing page de curso, coloca aqui nos comentários um comentário do tipo: Carol, quero saber como criar uma landing page para e-book, ou para um evento, ou para um serviço, e etc. Que aí eu vou saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e posso trazer mais vídeos sobre esses temas para você. Então vamos falar sobre a estrutura de uma landing page. Em relação a tamanho, o tamanho varia muito, tá? Depende daquilo que você está divulgando, depende do seu produto, do seu serviço, da mentoria, da sua promessa, da sua proposta, depende muito. Alguns produtos precisam de mais explicação do que outros, alguns produtos geram mais dúvidas do que outros. Então você vai precisar de mais argumentos de venda, de mais provas sociais e esse tipo de coisa para conseguir convencer a pessoa de que ela precisa daquele produto. E essa questão do tamanho e da quantidade de informações também depende do público que vai acessar aquela página. Vai depender se aquele público já conhece você, se aquele público já conhece o serviço que você está divulgando, ou se não conhece, se está vendo aquilo ali pela primeira vez. Então, dependendo do público, você vai precisar entregar mais informações ou não. Ou você pode simplesmente colocar um vídeo, pode colocar um botão e chamar as pessoas para comprar o seu produto. Então depende muito. Se essas pessoas estão vindo de um lançamento, por exemplo, aquela pessoa ela já teve todo o conteúdo necessário para entender quem você é e também a promessa daquilo que você está divulgando. Então a página de vendas ela pode ser menor, ela pode ser mais enxuta, em alguns casos, tá? Depende muito daquilo que você está divulgando. Agora, se você vai fazer um anúncio para um público que ainda não conhece muito bem você, ainda não sabe que precisa daquela solução, aí a sua página precisa ser um pouco mais trabalhada, com um pouco mais de informação, para você conseguir convencer aquelas pessoas de que elas precisam da sua solução, de que elas precisam do seu produto, e assim por diante. Tem páginas que são minúsculas, com uma seção só, um texto, um botão, e as pessoas compram, e tem páginas que são muito maiores, com textos enormes, vídeos, depoimentos e um monte de informação, mas isso depende do produto que você está divulgando e do público que você quer atingir. Então vamos lá, como que deve ser a estrutura dessa página? Eu trouxe aqui um modelo e também trouxe algumas perguntas que vão te ajudar a direcionar as informações que você deve colocar na sua landing page. Trouxe esse exemplo aqui simples e no final do vídeo, no final dessa aula, eu também vou te mostrar um exemplo prático de como que funciona essa estrutura na prática, tá? Então vamos começar pelo início. O que vai acontecer? A pessoa ela vai clicar no seu anúncio, certo? Ela clicou no anúncio, clicou lá na bio do seu Instagram, clicou num vídeo seu do YouTube e depois foi na descrição e pegou o link do seu site. Então a pessoa clicou em algum lugar e chegou no seu site. Qual é a primeira pergunta que a pessoa vai fazer quando chegar na sua página? A primeira pergunta vai ser: o que é isso? O que é isso? O que é essa página? O que essa página tem de útil para mim? É claro que a pessoa ela não vai perguntar isso em voz alta, ela não vai perguntar isso para você. Digamos que ela vai pensar sobre isso no subconsciente dela. Ela vai buscar por essa informação e a sua página precisa entregar essa resposta. Porque se a sua página não responder isso, a pessoa não encontrar essa resposta, ela vai sair da sua página e vai no site do seu concorrente. Então você tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a gente fala que essa seção aqui é a mais importante de todas. A gente chama essa seção de Hero, tá? Você não precisa se preocupar com o nome, mas o nome dessa seção é Hero, que é a primeira seção do nosso site. Aqui geralmente a gente utiliza essa organização de elementos aqui, que é um título aqui em destaque, um texto de descrição, que geralmente é menor, e aqui um botão, que pode ser um botão ou pode ser um formulário com alguns campos. E para complementar esses textos aqui, a gente utiliza uma imagem, mais ou menos com a ideia de ilustrar aquilo que está sendo dito no texto, tá? Não necessariamente precisa ser isso. Essa imagem aqui, ela tem o objetivo de
de trazer algo mais visual para a pessoa e geralmente está relacionado com o produto que está sendo divulgado na página, ou com o serviço, ou até mesmo a imagem do expert. O expert ou a pessoa que é a cara da marca. Por exemplo, você é um advogado e você é a cara da sua marca, do seu escritório de advocacia. Então você pode colocar uma foto sua, uma foto profissional sua, aqui em destaque, complementando aquilo que está sendo dito no texto. E se você está gostando do conteúdo até aqui e quiser mais vídeos como esse, de como construir uma estrutura estratégica para uma landing page, para um site institucional e entre outros tipos de sites, coloca aqui nos comentários um comentário do tipo: Carol, quero mais vídeos de como construir uma estrutura de uma landing page, para minha landing page de e-book, para o meu curso, etc. Que assim eu vou saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e posso trazer mais vídeos como esse aqui. Então os elementos eles ficam organizados mais ou menos dessa forma. E veja que a gente não coloca aqui a imagem em cima do texto, ou o texto em cima da imagem, ou a imagem aqui no meio e o texto aqui no lateral. A gente não faz isso, a gente trabalha com essa organização e isso aqui é planejado, tá? É feito dessa forma porque facilita a visualização das pessoas. Porque dessa forma, desse jeito aqui, a pessoa consegue bater o olho na imagem, depois bater o olho no texto, depois bater o olho no botão e seguir para o restante da página. E tem vários cuidados que a gente tem que tomar nessa primeira sessão. Tem vários aqui, não dá para falar sobre todos aqui no vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, por exemplo, a gente não pode colocar 2 textos de destaque aqui. Temos esse texto grande aqui, com esse destaque aqui, e esse texto aqui de baixo é menor. Isso é pensado para facilitar a leitura, porque você destaca uma informação que é mais importante do que a outra. Uma coisa que eu vejo que muita gente faz é destacar, por exemplo, 3 textos aqui. 3 textos no mesmo tamanho. Temos uma promessa aqui, outra promessa aqui, outra promessa aqui. Isso dificulta a leitura, deixa a página confusa. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Outros cuidados que você tem que ter em relação ao próprio texto. Você tem que tomar cuidado com promessas genéricas, promessas que seguem aquele padrão de promessa de título que a gente encontra em qualquer página de vendas, como por exemplo, esse é o método ABC para emagrecer 5 quilos em 15 dias. Esse tipo de coisa já está um pouco batido. Você tem que evitar esse tipo de promessa. Você tem que trazer um conteúdo aqui que realmente conecte com o seu público. E aqui também entra um ponto muito importante, que é você conhecer o seu público. Toda essa construção da página vai depender do seu conhecimento sobre o seu público. Então o ideal é que você faça pesquisas, que você busque entender quem realmente é o seu público e quem realmente vai acessar a sua página, para você montar esses textos de acordo com essas pessoas, de acordo com os interesses dessas pessoas. E agora a gente vai para a segunda parte dessa página. Qual a segunda pergunta que essa pessoa vai fazer quando estiver aqui na sua página? Então beleza, ela acessou a página, ela entendeu que a sua página fala sobre determinado serviço, que fala sobre determinado produto, e agora ela continuou na página, ou seja, você conseguiu capturar a atenção dessa pessoa. Você utilizou uma promessa aqui, um tipo de frase, um tipo de chamada que chamou a atenção dela, capturou a atenção dela, então ela continua na página. O que você deve fazer num segundo momento, na próxima sessão? Você deve reforçar a promessa que você falou ali em cima. Então, se você colocou ali, por exemplo, esse é o método que vai transformar o seu site em uma máquina de conversão, a pessoa ela vai olhar para isso e vai falar: ok, mas por que eu devo me preocupar com isso? Eu me interessei, eu estou interessado em saber mais, mas eu quero saber mais informações do porquê que isso é relevante para mim. E aí, nesse segundo momento, a gente tem que reforçar essa promessa, trazendo mais informações. E a gente pode fazer isso de 2 formas. A primeira forma da gente fazer isso é mostrando para a pessoa o risco que ela corre se ela não continuar na sua página. Então você vai basicamente trazer à tona o problema que acontece no negócio dela, a dor que ela sente, o problema que ela pode ter no futuro. Então você vai trazer isso à tona. Eu chamo isso de sessão problema. Não sei se tem outro nome, não sei se outra pessoa já deu um outro nome para esse tipo de sessão, mas é uma sessão que tem como objetivo agitar o problema para a pessoa, trazer isso à tona, mostrar para ela que se ela não agir, que se ela não prestar atenção naquela informação que você está passando, ela vai ter prejuízo, ela vai ter alguma desvantagem, alguma coisa do tipo, e ela precisa se preocupar com isso. Exemplo, se você falou que você tem um método que vai transformar o site em uma máquina de conversão, você fala para a pessoa: olha, se você não se preocupar com isso, você vai perder vendas para os seus concorrentes. Você vai falir o seu negócio. Uma pesquisa aponta que 80% dos negócios que não seguem isso aqui
vão falir em 2 anos. Esse tipo de coisa, entende? Você traz isso à tona. Esses dados que eu falei não são reais, tá? Acabei de trazer aqui só como forma de exemplo. Mas você vai trazer esse tipo de argumento para trazer essa ideia para a pessoa, para enfatizar isso e trazer esse problema à tona. Uma segunda forma da gente fazer isso, ao invés de destacar um problema, é destacar uma oportunidade. Então você traz para a pessoa que ela está de frente para uma oportunidade, que pode transformar a vida dela, pode transformar a empresa dela e tudo mais. Então você traz ali argumentos que vão fazer com que ela tenha essa percepção. Por exemplo, você pode falar que esse é um método que já foi testado por você, pela sua empresa, centenas de vezes, milhares de empresas já foram transformadas com esse método, ou você pode colocar uma estatística, pode colocar uma prova social, como uma pesquisa feita por uma universidade, que comprova aquilo que você está falando. Você pode até mesmo colocar alguns depoimentos aqui nessa primeira parte da página, para já reforçar aquilo que você está falando ali no texto, tanto nessa seção como na outra seção. Essa parte aqui da página, ela tem basicamente o objetivo de você mostrar a importância daquilo que você está falando. E você pode fazer isso de várias formas. Vai depender do tipo de serviço ou produto que você está divulgando. Você basicamente vai buscar responder essa dúvida, por que eu devo me preocupar com isso, e você vai buscar uma forma de mostrar para a pessoa a importância dela se preocupar com essa informação que você está passando. Que é importante ela continuar na página e saber mais sobre o seu serviço ou sobre o seu produto. E pode ser que você precise entregar mais informações para as pessoas. E aí você pode distribuir essas informações em várias seções da sua página. Você não precisa, inclusive, colocar tudo isso que eu estou falando aqui em uma seção só. Você não precisa pegar todas essas informações e colocar aqui num título, em um único texto, numa seção única, né? Você pode colocar em outras seções também. Você pode dividir as informações e colocar aqui 2 seções. Uma seção falando sobre uma coisa e a outra seção falando sobre outra. E todas essas informações aqui em conjunto respondem aquela pergunta que eu trouxe para você, que é por que as pessoas devem se preocupar com aquilo que você está divulgando aqui nessa página. Essas informações servem para reforçar isso. Aí você pode colocar aqui um problema, pode colocar uma oportunidade, e aqui embaixo pode trazer uma prova social. Essa prova social pode ser uma pesquisa, uma estatística, pode ser um depoimento que você tem disponível. Então você pode colocar de várias formas, e aí você vai ver o que faz mais sentido para o seu produto, para o seu serviço e aquilo que você está divulgando na sua página. E essa foi a primeira parte dessa aula. Se você quiser continuar vendo esse conteúdo, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.